conhece o Posner, Richard Posner, Análise Econômica do Direito? Não, isso já ouvi. Inclusive, eu conheci até o Eric, o filho dele. Eu fui lá em Chicago, conheci essa galera. Teoria geral. Então, você pergunta para o Posner. Teoria geral. Se nós estabelecemos uma determinada forma e nós acreditamos que a forma legal e a jurisdição específica não irão se aplicar, nós não temos a análise dele desses sistemas privados, criticando os sistemas privados. Nós não teremos qualquer hipótese de mudança da aplicação geral. Comportamentos irão mudar quando a crença geral for modificada. Você pode perguntar a ele, pergunta diretamente a ele. Não é o caso que uma determinada ação... As motivações mudam. As motivações mas só quando há motivos concretos para tal. Veja só, por exemplo, hoje a gente tem o Império Romano caiu. Tinha gente que acreditava que estava no Império Romano 900 anos depois que o Império Romano caiu, porra. Isso não vai fazer o Império Romano existir, porra. Sim. A opinião das pessoas não muda a realidade. Também é assim. O Brasil também é assim. O Brasil hoje, a gente tem uma infinidade de leis. Quais são as leis que são efetivamente aplicadas? Aquelas PCC, que existe um reinforcement social que descreve o motivo pelo qual elas acontecem. E o que eu estou descrevendo é que esse enforcement social é a causa e não uma consequência da estrutura legal. É só no momento em que ele se afirma como uma forma de jurisdição e fiscalização pela crença geral das pessoas é que o texto legal tem forma. O Richard Posner, o que ele mostrou que foi legal foi que não existem, do ponto de vista da conduta dos agentes, as mudanças concretas. E o que eu estou tentando elencar aqui é que não é porque as leis foram estabelecidas e o código mudou que isso efetivamente irá gerar a estrutura da conduta. Isso é inverter a ordem geral do estabelecimento legal. Perfeito. Só escrever no papel não vale porra nenhuma. Tem que ver como é que vai ser na realidade. Perfeito. É realismo jurídico, não é isso? Eles chamam lá nos Estados Unidos. Realismo jurídico, por exemplo. Realismo jurídico, eles estudam, por exemplo, na hora que você vai entrar com um processo qualquer, ele não quer saber a argumentação jurídica, ele quer saber o percentual de causas que ganhou ou perdeu com essa argumentação nesse tribunal. Esse juiz aí dá quantos nessa porra, não é isso? Nesse seu município aí, esse tipo de ação sua, dá mais ou menos quanto em regra de indenização, não é isso ou não? É isso que o cara quer saber, entrar porra como número, né? Perfeito. Com baseado... Exatamente. A medicina, inclusive, agora tá em toda... realismo jurídico escandinavo. Isso. Perfeito. Você vê o que é na realidade, não na teoria, né? É a discussão que o... Como é o nome do menino lá queria ter. Mas na hora que ele entendeu que é enunciado prescritivo, normativo, né? Aí outro... Mas entenda, o que eu estou tentando colocar aqui para você só é uma armadilha na medida em que eu estou tentando descrever outra coisa. Até que ponto existe um conjunto, até mesmo na sua cabeça, de enunciados que são enunciados reais, que eles são só ficções, porque assim, do seu ponto de vista, você é um cara, porra, que reflete pra caralho. Então, você realmente tem uma série de... aquilo que você evita fazer é aquilo que você acredita e que você tem motivos para acreditar, porque você está envolvido com direito, porque você já conhece, porque você está envolvido com polícia, e nesse sentido você tem uma proximidade disso. Você sabe o que dá problema fazer e o que não dá problema fazer. Mas até que ponto a vida da maior parte das pessoas que está nos ouvindo está sendo guiada por textos e não por fatos. Só a porque classe a gente média. Pode discordar. Só a classe média. Só quem é positivista é classe média. Classe pobre é classe rica, não acredita em texto porra nenhuma. É realista. Mas quem não é realista não fica... classe pobre, como você descreveu, escrava. Mas esse cara não acredita em lei porra nenhuma. Os deles que botarem pra fuder, enriquecerem, virar vereador, prefeito, não sei o que lá, é porque ignorou mais do que os outros, não é isso? Concordo completamente. A pergunta é, para essa pessoa, por que essas pessoas que desacreditam da lei, por que elas não simplesmente vivem suas vidas paralelamente? Por que elas não conseguem realmente se afastar disso? Por quê? Elas são... Vivem aqui em Salvador, a maioria rouba água, a maioria rouba luz, a maioria não paga IPTU. Aqui em Salvador, 80% não paga IPTU. Eles vivem, acredite, eles vivem sim, viu? Mas ainda assim, eles obedecem a maioria. Por quê? A maioria das pessoas declara imposto de renda? Não declara. 80% não declara, não é isso? Tô junto com você. Quem conhece aqui do canal sabe que eu digo a mesma coisa. A pergunta é, por que elas vão tomar vacina? A pergunta não é como elas agem na maior parte das vezes. Concordo que esse pessoal é muito menos iludido que o pessoal de classe média. A pergunta é, e quando eles obedecem? Porque, na verdade, Rapaz, é a única coisa que importa. Eu conheço gente que tomou a vacina 200 vezes, serve? Deu entrada na casa. Serve. 200 conto, 300 conto por dose, meu irmão. O cara ganhou 40 mil reais. O quê?
Claro. Deu entrada na concordo casa, em absoluto. Concordo em absoluto. É belo moral, né? Casos do tipo. Concordo em absoluto. A pergunta é mais fácil o cara classe média fazer uma porra dessa? É mais fácil o cara classe média fazer uma porra dessa ou um fudido? Hein? Dizer, velho, eu vou todo dia se for caso, não é isso ou não? Hein? Sim. Vou de manhã e de tarde. O quê? Concordo completamente. A pergunta é, por que eles não desobedecem no que importam? Por que, por exemplo, 80% tá bom, mas é que 30% não tenham ido, mas por que 50% foram? Por que os números gerais... das casas nas cidades brasileiras tem a BITS, tem RT, é construído na norma ou é nas coxas ilegalmente sem alvará, sem porra? É ilegal, mas temos 74 milhões de habilitados. Entendeu? Não é? A maioria das casas nas cidades é tudo no culhão, não é isso ou não? Mas porque elas acreditam que elas estão seguras ali. Você entende, Renato? Elas acreditam que ali elas estão seguras. Então, pessoas que... Isso. Porque alguém, o vizinho fez e foi, não é isso? Acabou, vale a pena o risco. Foda-se, ele sabe que é legal. Todo mundo sabe que é legal. Mas a CNH não, por quê? Você precisa varar. Por que o IPTU sim e a CNH não? É a mesma coisa, é realismo. É realismo. Porque o risco é muito alto, porra. O risco é muito alto de você se envolver numa porra e ir pra cadeia. E ele só diminui como? Responder um processo criminal, pagar uma multa, porra. O quê? Mas ele só diminui como? Não vale a pena botar R$1.500. O quê? Mas ele só diminui como? Não entendi o que você falou. Veja, ele diminui como? Você tendo uma CNH, você não vai responder por homicídio culposo, porra. De você não saber dirigir. Mas como diminuir? Se você tem uma CNH, você aconteceu um acidente. Veja, o que eu tô tentando comprando uma CNH. Isso. O que eu tô tentando elencar é o seguinte: por que a galera não compra a CNH? Compra, graças a Deus. Isso é muito bom. Mas a pergunta é, por que as pessoas é melhor você ter uma CNH comprada ou nada? A CNH foi um mau exemplo, porque você concorda com a CNH. Vamos usar um exemplo que você não concorde. Que aí vai ficar muito mais simples. Digamos, sei lá. Porque tanto o CAC quanto da CNH você concorda. Mas o cara... Eu acho um absurdo ter porte de arma. Só que o cara podendo comprar a arma 5 vezes mais barato do que ele vai comprar na boca de fumo e tendo muito menos risco de ser preso, se fuder, podendo andar armado, é muito mais vantagem o cara tirar a porra do CAC, né, velho? Ou não? A pergunta é, quais são os passos para que essa também se torne uma ficção? Quais são os passos para que ele seja tratado como comprar Bitcoin, tirar dinheiro do governo. Tirar o Bitcoin vai resolver isso. O Bitcoin agora, e daqui a 5 ou 10 anos, o mercado descentralizado de mortes. Nós já temos Bitcoiners. O Estado vai cair igual a Roma. O que faz que entre eles isso não possa ser uma questão? O Bitcoin vai crescer 20 vezes quando passar a ter sintético de real, de ações. Porque hoje em dia, a boca de fumo não aceita Bitcoin nem nunca vai aceitar. Ele vai aceitar o sintético de real lastreado em Bitcoin. O cara que negocia ações, ele vai, por exemplo, negociar ações em um esquema descentralizado, que não vai pagar imposto a ninguém, que ninguém vai saber o nome dele. O cara que compra e vende ação, ele vai querer comprar e vender ação numa corretora que pode ser bloqueado, que a esposa, que o filho dele pode tomar, que o juiz, que ele vai ter que pagar imposto num boleto no final do mês, ou a porra descentralizada que ninguém pode tomar dele, que não paga nenhum imposto, que negocia 24/7. O Bitcoin, quando criar sintéticos viáveis, vai só isso aumentar 20 vezes a quantidade de riqueza do Bitcoin. Aí vai começar a ter alguma escala, passar do ouro, aí você vai começar a ver até essas coisas. Por exemplo, eles vão acabar com o dinheiro físico dentro de 5, 6, 7 anos. Eles estão acabando com o dinheiro físico. Passou uma lei agora em Israel, porra. Você vai pra cadeia, porra. Se você tiver, tipo, $20 mil dentro de casa. Você não pode mais fazer a transação de $1.000, porra. Como é que o cara vai comprar voto com a porra? Ele vai ter que comprar voto, ele não pode mais comprar voto com dinheiro. Não vai ter dinheiro físico. O cara for pego com dinheiro físico, ele vai ser preso. Ele vai ter que utilizar a porra do sintético. O cara da boca de fumo vai fazer o quê quando não tiver mais dinheiro físico? O cara da boca lá, da banca de bicho, ele vai acabar com o bicho? Ele vai acabar, ele vai usar Bitcoin, ele vai assumir um slippage do caralho, dele receber o dinheiro no dia seguinte valer metade, se a margem do cara é menor do que o risco da variação, ele vai ter que usar um sintético. É isso que eu tô dizendo, nós estamos na era do sintético. Na hora que surgir isso, a quantidade de bitcoins aumentar, a quantidade de riqueza aumentar em 10, 20 vezes, a gente vai entrar na fase 5, que é começar a ter governos fazendo Bitcoin bond, não sei o que lá e tal. Aí fudeu. O governo não vai mais arrecadar com porra nenhuma. Não vai ter mais renda fixa, porque a renda fixa vai ser baseada em Bitcoin. Não vai ter mais renda variável, porque vai ser muito mais arrecadação que tiver. Vai ter 10 ações vendidas na porra do sintético. Não vai ter ouro, porque vai ter mais ouro sintético do que ouro real. Aí que fudeu. O cara não vai ter mais arrecadar. Na hora que o Estado não puder mais arrecadar nem sobre 2, 3% da economia real, ele passa a ser irrelevante, né? E a economia real vai começar, a economia real, que eu digo é da nuvem, vai começar a utilizar esse dinheiro para converter em poder político, como matando as pessoas que nos ameacem, não é isso? Aí assim, fudeu, aí acabou. Vou ser sincero, a minha estratégia é muito parecida com a sua. Não tem nada, é só mostrar que number go up, ok? Ô Renato, como? Eu sou agorista, eu sou conquiniano, para usar a expressão melhor. Eu acredito veementemente... Tem algo mais agorista do que isso que eu tô lhe dizendo? Não tem, mas a pergunta é o seguinte, por que eu não concordo com você?
Porque matar aonde eu não concordo com você? Aonde que eu olho todo mundo? O quê? Aonde que eu não concordo com isso? Sim. Aonde que eu olho e vejo o problema? Você já consegue identificar aonde? Que a gente consiga fazer tudo isso sem que as bases gerais de reflexão e pensamento mudem. Sem elas mudarem, nós só encontraremos outras dificuldades. É porque eu, particularmente, eu tenho uma certa dificuldade de me expressar nesse sentido, que eu costumo olhar para esse tipo de problema e eu penso assim, ó, não, realmente, é possível pensar e conjecturar uma série de situações em que essas situações vão levar a uma prosperidade maior na sociedade e que essa prosperidade maior e essa reorganização individualista vão melhorar a sociedade e o Estado não vai ter um mecanismo de reação. Mas a pergunta é, o que fez o Estado ter um mecanismo de reação até aqui não foi os meios concretos de ação. Os meios concretos de ação já estavam resolvidos. Eles estão resolvidos lá naquele problema do Tiny Dot. É tão pequeno, comparativamente falando, em relação a quem está impondo o poder, que não faz diferença, na verdade. O problema é a ficção. Então, se você parar para pensar, é possível perceber uma série de situações de oposição. Por exemplo, muita gente já vai afirmar que as corretoras, usando KYC, elas são mecanismos, formas concretas da resistência estatal, porque aí a pessoa começa a utilizar e a ser registrada, e ela tem um lugar, e ela pode ser pega. Você tem, por exemplo, os famosos CBDD, não é isso? Com o nome? São aquelas moedas do Estado. CBDC. São moedas... Digital Currency. Isso. Esse livrinho aqui, o Revolução Satoshi, ele tem um capítulo sobre isso. Não sei se você já teve a oportunidade de ler. A Revolução Satoshi, da Wendy McElroy, ele tem um capítulo sobre isso, sobre o mecanismo de reação do Estado. E ela diz a mesma coisa que eu estou pondo aqui. Só que ela é muito mais... Ela se expressa muito melhor do que eu. Pronto, então me conte, como é que o tráfico vai fazer quando acabar o dinheiro físico? O traficante? Como é que o tráfico de drogas vai fazer quando acabar o dinheiro físico? Ele vai usar. O cara vai vender uma escama de cocaína no Pix? Você vai receber? Você receberia 5 milhões de dólares, 5 milhões de reais do jogo do bicho no Pix? Você não precisa usar o seu nome. É isso que eu não tô entendendo, porque do ponto de vista de uma pessoa que é imoral, ela não precisa usar o nome dela. Ela pode usar o nome de uma pessoa aleatória. Ela pode usar uma série de mecanismos e subterfúgios para que isso aconteça. É só você parar para pensar, tipo, na prática. Tipo, essa pessoa ela só vai usar o Bitcoin se ela tiver, primeiro, proximidade com o Bitcoin, e segundo, ela tiver uma comunidade ao seu redor que use o Bitcoin. Do contrário, ela vai para qualquer outra alternativa que seja viável e possível. Não. Ela vai usar um sintético de real. Ela vai investir em Bitcoin sem saber. O tráfico de drogas, todo médico sem recibo, ele vai ser obrigado a utilizar o sintético de real. Porque senão, se ele usar o Pix, ele vai preso, ele vai se fuder. O médico sem recibo, o dentista sem recibo, o advogado sem recibo, o cara que compra caixa 2, a porra toda a economia vai ter que... Eles vão utilizar reais e sintéticos de ouro da porra toda. Os sintéticos vão, inclusive, diluir o valor do real, do dólar, das ações, da economia, a porra toda. O Bitcoin é o colateral supremo. Nunca houve um ativo que você pudesse comprovar gratuitamente e facilmente que você tenha posse do ativo. Com a porra da LED pública na internet, não é isso? Já teve um ativo desse? Não teve, né? Então, essa propriedade do Bitcoin faz com que seja possível, além do fato dele ser programável, de você criar sintético de qualquer coisa em Bitcoin com contratos perpétuos, inclusive com empréstimo. O MakerDAO faz com o DAI, né? Isso, com o Gero, já foi comprovado, isso já existe na prática há anos. Isso vai ser assim, é muito mais fácil do que você ficar gerando Pix mentirosos, porque inclusive aí você vai cometer outros crimes, você não vai ser preso só porque você recebeu dinheiro, você vai ser preso por associação de quadrilha, falsificação, a porra toda, o log da internet, a utilização do Pix vai ser cada vez mais monitorada. Eles vão monitorar a voz, o rosto, vai ter acesso biométrico, a porra toda, não vai ser tão simples assim não. A maioria das pessoas, inclusive, não tem acesso a documento de terceiro para ficar comprando conta de Pix, e muito menos se tivesse, teria confiança de botar milhões lá, né?